Tudo bem, queridos? Eu hoje quero iniciar lhe perguntando: qual é o problema? E esse é o título da nossa reflexão de hoje aqui no programa Luz para os Meus Caminhos. O texto, 2 Reis, no capítulo 6, versículo 28, no trecho que traz exatamente essa interrogação: qual é o problema? Meus irmãos, uma mulher de Samaria, do povo, não é? Ela vê o rei passando por perto e ela grita: socorro, majestade! Voltando sua atenção, o rei pergunta a ela: qual é o problema? Ora, eis a questão: qual é o problema? Irmãos, é a partir da consciência dele que se dá o primeiro passo para a sua solução, por mais intrincado que seja o problema. É o enfrentamento, irmãos, e não a fuga, que provoca uma saída honrosa e sábia de qualquer situação complicada, constrangedora. O orgulho, a vergonha, a privacidade exagerada, o medo não devem aprisionar o problema dentro de nós a vida inteira. Ninguém suporta isso, não é? O problema que precisamos arrancar de dentro e trazer para fora, às vezes podem ser de ordem emocional, espiritual, um senso de culpa, ou mesmo de ordem moral, uma conduta sabidamente reprovável, ou ainda de ordem profissional, ministerial, familiar, conjugal e etc. O problema da mulher que pediu socorro ao rei de Israel era tremendamente complicado, e ela o expôs ali. Por causa do desespero da fome, irmãos, ela havia concordado com a proposta de outra mulher, segundo a qual as duas iriam cozinhar e comer os próprios filhos, primeiro o dela e depois o da outra. Acontece que no dia seguinte, a segunda mulher perdeu a coragem e escondeu o filho. A traição da outra foi uma lente de aumento para o crime cometido pela primeira, e a situação era irreversível. Esse era o problema da mulher que pediu socorro ao rei. Já o problema de Jacó era o risco de ser morto por Esaú, Gênesis 32. O problema de Rúben era ter se deitado com a mulher do próprio pai, Gênesis 35. O problema de Ana era a impossibilidade de engravidar, dimensionada com as provocações de Penina, 1 Samuel capítulo 1. O problema de Salomão era a inexperiência diante da responsabilidade de governar, 1 Reis capítulo 3. O problema de Paulo, por sua vez, era o espinho na carne, 2 Coríntios capítulo 12. O problema do rei Ezequias era a iminente invasão do exército de Senaqueribe. E assim vai, não é? Para seu próprio bem, responda honestamente à pergunta do rei de Israel feita à desesperada mulher de Samaria: qual é o seu problema? Pode ser que seu problema seja uma mágoa que você não consegue superar e muito menos perdoar. Pode ser um pecado antigo, nunca confessado, como se o tempo fosse apagá-lo e você sabe que isso não é assim. Pode ser um ódio nunca transformado em amor, um desejo de vingança que você insiste em guardar no seu coração, uma paixão extraconjugal nunca superada, uma inimizade nunca desfeita, nunca tratada na verdade, uma conversão nunca acontecida, uma libertação do jugo do amor ao dinheiro do qual você nunca sai dele e arruma um monte de explicações, um casamento desarranjado que nunca se arranja. Querido, querida, qual é o seu problema? Responda sem rodeios, sem mentiras, sem evasivas. Não precisa sair pelas tangentes. Qual é o problema? Responda sem vacilo, sem medo, sem procrastinação. Qual é o problema? E responda a você mesmo, a Deus em oração e, se necessário, a seu cônjuge, a seus pais, seus filhos.
seus pastores, seus médicos, seus vizinhos, seus amigos. Irmão, irmã, qual é o problema? O primeiro passo para a solução você já deu. Você tem consciência do seu problema. Então, não pare. Prossiga. O Senhor é contigo. Deus te abençoe com muita solução de problemas, restaurações, resgates e tudo mais. O Senhor é contigo.